Olá, seres humanos, seres humanas, professor Tony Manzi, vamos começar então. Hoje vamos falar tudo sobre o Enem. E quando nós falamos sobre o Enem, acho que a primeira pergunta, que a gente pode começar é: o que significa Enem? Né? Enem significa Exame Nacional do Ensino Médio. Bom, mas qual a função do Enem? O Enem ele nasceu em 1998 e ele foi criado para ser um avaliador do ensino médio, para que os governantes, na verdade, o MEC, o Ministério da Educação, vinha ter noção como é que anda o nosso ensino médio público e privado no nosso país. E descobrir aquilo que todos nós já sabemos, né? Que não é lá grande maravilha, né? Com isso, eles vão criar políticas de intervenção para melhorias da educação, tá? Bom, então perceba, o Enem, ele não era, na verdade, um pré-vestibular, ele não te dava vagas em universidades públicas. Tanto é que a prova de 98 a 2008, ela era muito diferente do que é hoje em dia, né? Inclusive, primeiro ano, tiveram um pouquinho mais aí de 40 mil inscritos. É pouco, se você comparar com o ano passado, que nós tivemos aí 5 milhões, quase 5 milhões e meio de inscritos. Então, a diferença é brutal. Mas como eu disse, ele não era atrativo, ele não era um pré-vestibular, ele não te dava vagas em universidades. O Enem, em 98 a 2008, ele tinha uma prova muito diferente. Ele cobrava 21 competências, 3 questões por competência, dando um total de 63 questões, mais a redação. Você tinha apenas um único dia para fazer a prova, era somente no domingo, o primeiro domingo, inclusive no mês de dezembro, tá? E você tinha 4 horas para fazer a redação, 63 questõezinhas, era melzinho na chupeta, mamãozinho com açúcar, beleza? Mas eu costumo dizer que o Enem, ele é um Pokémon, ele vai evoluindo, e a primeira evolução do Enem foi no ano de 2000, quando a FUVEST, Unicamp e Unesp passaram a usar o Enem. Você fala, mas espera lá, o que significa FUVEST mesmo? Isso aí, galera, é o pré-vestibular da USP. Então, na verdade, USP, Unicamp e Unesp, as 3 grandes universidades estaduais, elas estão com certeza entre as 10 melhores do nosso país, elas estão entre as 20 melhores da América do Sul, inclusive a primeira colocada é a USP, da América Latina. Então, conclusão, elas são 3 grandes potências da educação público e estadual, tá? E as 3 grandes começaram a utilizar o Enem para que você viesse a ganhar alguns pontos a mais na primeira fase do pré-vestibular dessas 3 grandes. Então, poxa, a gente vive esse mundo de cursinho, infelizmente a gente vê que um aluno, às vezes, ele deixa de ir para a segunda fase de uma FUVEST, Unicamp, Unesp, por conta de 1, 2 pontos. E o Enem estava lá te dando agora esse 1, 2, eu vi até alunos ganhando 5 pontos a mais. Então, ficou atrativo. Não é ainda um pré-vestibular, não está te dando vagas numa universidade pública, mas já ficou muito mais atrativo, né? Tanto é que o número de inscritos aumentou, foi para praticamente aí por volta de 130 mil inscritos. Então melhorou muito, né? Já no caso vamos dizer assim, o Enem se torna o maior pré-vestibular, vamos dizer assim, ainda leva um tempo. Mas a próxima evolução já melhorou, já transformou como um pré-vestibular. Em 2005 surge um projeto de lei, que é o ProUni, o Programa Universidade para Todos, onde te dá vagas em universidades particulares, mas com um sistema de bolsas, e apenas para quem estudou no ensino médio público. Então, não é para todo mundo, mas já começou a virar um pré-vestibular. Agora, de fato, o Enem se torna o maior pré-vestibular do país, se tornando inclusive o segundo maior pré-vestibular do mundo, só perde para a China em 2009, quando surge esse novo Enem, que a gente já até chama hoje em dia de novo Enem, né? Que é esse modelo que, na verdade, unifica as seleções, a unificação das todas as universidades federais por um processo de seleção, o famoso SISU. Então, conclusão, como é que era antes prestar uma universidade federal? Vamos supor, você tem um sonho de fazer oceanografia lá na Federal do Rio Grande do Sul, baita curso, baita universidade, lá em Porto Alegre. Pô, não tinha jeito, você tinha que se inscrever para a prova, você tinha que pagar a taxa de inscrição, por volta aí de 150, 180 reais, e você tinha que viajar até o Rio Grande do Sul, inclusive, para justamente aí você fazer as provas. Ah, mas o meu sonho é fazer medicina no Acre. O Acre existe. Bom, gente, e é a mesma coisa. Você tinha que se inscrever para a prova,
pagar a taxa de inscrição, viajar até o Acre para fazer a prova lá, correndo o risco ainda de tomar uma mordida de um dinossauro, tomar uma flechada, brincadeiras à parte. Gente, você escolhia 3, 4 universidades federais, você tinha que ter quase uns 3 mil reais só para você fazer as provas, tá? E agora você não precisa disso. Então o Enem ele se torna o maior para vestibular. Então hoje a gente pode atualizar a pergunta: para que serve o Enem? Né? Qual a finalidade? Ele continua sendo o avaliador do ensino médio? Ele continua sendo o avaliador do ensino médio, mas eu também não posso esquecer de algumas portas de entradas que o Enem pode te favorecer. Como, por exemplo, você pode, vamos supor, escolher o curso de medicina na Unifesp. A Unifesp ela tem o que a gente chama de seleção mista. Tá? Bom, Antônio, o que é isso? Eu quero lá fazer medicina na Unifesp, me explica melhor. Então vamos lá. Você deseja fazer o curso de medicina na Unifesp? Então a primeira coisa, você vai ter que se inscrever para a prova do Enem, lá em maio. Tá? Não se esqueça, na verdade até abril, a gente vai depois comentar aqui sobre justamente de você pedir a isenção. Quando chegar por volta de agosto, final de agosto, comecinho de setembro, nós vamos ter justamente um período de inscrições para a Unifesp. Você vai ter que se inscrever também. Tá? Então, na verdade, quando chegar novembro, você tem a primeira fase desse pré-vestibular. A primeira fase é o Enem, beleza? Então, naqueles 2 domingos, você vai ter as provas do Enem. Já a segunda fase da curso de medicina da Unifesp, aí você vai precisar justamente fazer a prova da Unifesp que você se inscreveu, lembra? E geralmente acontece por volta lá de dezembro, tá? No meio de dezembro acontece a segunda fase. Aí você fala assim, mas Tony, e se eu for mal no Enem, eu vou fazer a segunda fase? Vai. Diferente do que acontece com o FUVEST, Unicamp, né? Você tem que garantir uma nota para ir para a segunda fase. Na seleção mista não, você vai fazer a primeira fase, que é o Enem, e vai fazer a segunda fase, que é a prova específica dessa universidade. No caso aqui nós estamos dando exemplo na medicina na Unifesp, beleza? Mas quando saem as notas do Enem? Então você vai fazer a prova em novembro, quando vai sair as notas? As notas vão sair geralmente no meio lá de janeiro, tá? E por volta do dia 20 de janeiro, você tem uma outra forma de você entrar numa universidade, que é o Enem em Portugal. O Enem em Portugal, na verdade, você acaba sabendo uma coisa muito importante. Em 2014, eram em torno de 7 ou 9 instituições portuguesas que utilizavam justamente o Enem como seu pré-vestibular. Hoje em dia um número aumentou. Nós estamos falando já de 48 instituições que utilizam o Enem como seu pré-vestibular lá em Portugal. 48 universidades portuguesas. Então você tem a oportunidade de estudar em Portugal. E você fala assim, poxa, mas tem um problema, né, Tony? Lá é pago, exatamente. Lá no negócio não é público não, você vai ter que pagar a mensalidade. E outros, você não pode esquecer, é euro. Mas mesmo assim, vamos lá, compara, por exemplo, medicina da Uninove, da Unicid, UERA, que você tem aqui em Morumbi, outras aí que você tem justamente medicina aí, aqui particular, aqui em São Paulo, por exemplo. Gente, nós estamos falando de uma mensalidade aí por volta de mais ou menos 9 mil reais por mês. E lá, pessoal, já transformando, né, o valor de euro para real, você vai pagar em torno de 12 a 15 mil reais por ano. Então perceba, é mais barato você estudar em Portugal do que aqui no Brasil numa universidade particular, beleza? Então você tem, claro, você tem uma grana, você está querendo investir em você, quer viajar, você guardou uma grana legal, compensa realmente aí pensar nessa possibilidade. Claro que tem outros cursos que são cursos mais baratos, então compensa você realmente fazer uma pesquisa, ver a universidade portuguesa lá que tem um curso que você deseja, valores e tudo mais, para você já, quem sabe, se preparando para isso, tá bom? Mas claro que o principal mesmo vem na última semana de janeiro, que é justamente o SISU, a cereja do bolo, né? Quando nós falamos em SISU, o Sistema de Seleção Unificado, que unifica todas as universidades federais, aquilo que a gente, né, a principal grande marca do Enem é justamente esse SISU. O SISU ele começa por volta no final, como eu disse, é a última semana de janeiro, final de janeiro, e você tem geralmente 4 dias para você se inscrever. Claro, se não der nenhum problema, né? Se der problema, 6 dias aí de inscrições, como já aconteceu, por exemplo, neste ano de 2019, tá? Eles aumentam aí o prazo. E é um sistema interessante, porque você vai lá, entrar no sistema, clica lá no SISU, lá no site do INEP, onde você se inscreveu, e aí você coloca lá, que já vai aparecer sua pontuação,
coloca lá, abriu um campo ali para um curso que você deseja. Aí você fala assim, não, meu desejo é medicina. Então coloca lá, primeira opção, medicina. Segunda opção, você escolhe outro curso que você tem vontade, você fala, não, eu quero medicina. Então só escolhe medicina, bota só medicina. E do lado dessa opção do curso, vai aparecer duas faixas para você colocar justamente a universidade que você deseja cursar este curso. Aí você vê lá a listagem, para o curso de medicina, por exemplo, você vai falar, bom, vou na melhor. Você olha lá a lista e vê lá o FRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Poxa, é legal pra caramba, né? Primeiro, pô, é top. Aí, segunda opção, você fala, não, vou colocar o FMG, né? Federal de Minas Gerais. Puxa, é legal pra caramba. Aí o sistema vai rodar. Às vezes demora um pouquinho, 24 horas, mas vai atualizar e vai te mostrar a sua posição que você se encontra perante o número de vagas. Então, por exemplo, medicina na Federal do Rio de Janeiro são 60 vagas. Aí você vê lá, olhou e posição 42, 42º lugar de 60 vagas, você fala, uhul, partiu o Rio, partiu o Rio. Você já se imagina na orla de Copacabana, né, tirando aquela foto com a estátua de Drummond, já se imagina no Pão de Açúcar, Cristo Redentor, puta, você fica já imaginando mil coisas. Aí você, no dia seguinte, você já preparou suas malas, tudo pronto, partiu faixa, partiu o Rio. E você fala, deixa eu dar uma olhadinha como está a minha situação. Aí você olha lá e você vê que a sua posição agora mudou um pouquinho. A sua posição é 128 de 60. Aí o que você faz? Sente e chora. É isso. Você fala, você não queria o Rio mesmo? Tem bala perdida, arrastão, show da Ludmilla. Aí você fala, não queria mesmo. Aí você fala, mas o que você vai fazer? Porque se é um pré-vestibular, tipo FUVEST, pô, você vai mal, não tem jeito. Você vai ter que fazer mais um ano de cursinho, vai ter que estudar, se preparar de novo durante mais um ano. Gente, o SISU não. E essa é a grande característica dele. Você brinca com o sistema. Então não deu certo a Federal do Rio de Janeiro, você, pô, não tá dando certo, tira ela, descarta, pega aquela que era a segunda opção, a Federal de Minas, já coloca como primeira opção. Beleza? Pega lá a Universidade Federal do Paraná, que já coloca ela, que era a sua terceira opção, coloca agora ela como segunda. Aí o sistema vai atualizar, aí você já se imagina no Mineirão, Lago da Pampulha, não é isso? Partiu, trembão, não é isso? Pão, queijo debaixo do braço, pão de queijo, oh, maravilha. Aí o sistema atualiza e você está fora do Minas, você fala, não queria aquele polvilho azedo mesmo. Aí você fala, já se imagina no Paraná, leite quente, faz mal podente, não é isso? E aí sim vai. Aí quando você vê que Paraná não deu certo, já pega Maranhão. Gente, quando você chega em Maranhão, você fala, poxa, bem que o Tony falou, o Acre existe. Não é? Porque se você falar em notas, quantos pontos você precisa, por exemplo, para você conseguir chegar justamente na Federal do Rio de Janeiro? Pô, você vai precisar em torno de 900, 920 pontos. É ponto pra caramba. Pô, em Federal de Minas, Tony, 860. Paraná, 800, 820. Maranhão, 780. Tocantins, Palmas, você vai precisar por volta de uns 750. Federal do Acre, você vai precisar em torno aí de uns 720, 700 pontos. Partiu Acre! Partiu Acre! Então essa é a característica do Enem. Ele não quer que você fique centralizado, preso nos polos. Não, ele quer que você vá estudar em outros lugares, outros estados. Beleza? Então é um curso concorrido como medicina, como arquitetura, odontologia, jornalismo, engenharia. Compensa você, direito, compensa você estudar fora da cidade de São Paulo, fora do estado de São Paulo. Aí você fala, mas Tony, beleza, partiu Acre, mas como que eu vou viver no Acre? Como que eu vou sobreviver no Acre? Calma que ainda hoje nessa palestra eu vou ensinar você a sobreviver no Acre. Beleza? Calma. Mas beleza o SISU? Mas vamos pensar no pior. E se não der certo o SISU, Tony? Beleza, vamos ser pessimistas, assim a gente passa por todas as portas de entrada que o Enem pode nos favorecer. Beleza? Então vamos supor, não deu certo lá o SISU, mas tem uma outra característica. De repente você fala assim, não quero mais medicina, vou fazer biologia, vender miçanga na Paulista. Ó, toma cuidado lá, que eu tenho uma barraca lá, tá bom? Beleza? Do lado da minha não vai abrir concorrência. Mas falando sério, você quer trocar de curso? Troca de curso, de repente você fala, poxa, eu não quero mais medicina, vou fazer letras, vou fazer biologia, matemática. Você pode trocar. Então o sistema é interessante por conta disso. Então é bom você acompanhar realmente todos os dias, hora a hora. Porque às vezes você consegue justamente manipular esse sistema dessa forma, usar a seu favor e estar numa universidade pública no ano que vem.
beleza? Mas vamos pensar no pior. Você fala assim, não, Tony, eu quero medicina, 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 beleza, não deu certo pro SISU. Então, primeira semana de fevereiro nós temos ProUni, o Programa Universidade para Todos. Que é um sistema de bolsas, não é isso? Que quem pode, na verdade, né, concorrer a essas bolsas? Aluno que tenha cursado o ensino médio numa escola pública, ter cursado parte do ensino médio numa escola privada, mas com bolsa integral, ser portador de deficiência física, ou até mesmo até professores da rede pública pode concorrer ao ProUni, que é um sistema de bolsas, bolsas de 50%, mas principalmente bolsas de 100% em universidades particulares. Então essa é a vantagem do ProUni. E o sistema é muito parecido, você escolhe lá, igualzinho do SISU, escolhe lá o curso, primeira, segunda opção, mesma coisa, aí você vai jogando o sistema para ver se você consegue bolsa aí de 100%. De repente você consegue uma bolsa de 100%, na Unicid, por exemplo, para medicina, gente, você vai 6 anos sem pagar nada, beleza? Ah, Tony, consegui uma bolsa de 50%, pô, já é legal, mas agora você só vai precisar arrumar R$ 4.500 por mês. Pô, Tony, complicou. Por isso que muitos alunos que conseguem bolsa de 50%, ou que não consegue bolsa nenhuma, vai estudar lá particular numa Unicid, acabam fazendo justamente o FIES, o Fundo de Investimento Estudantil, beleza? Você, tipo assim, vou traduzir melhor, tá? É o Carnê das Casas Bahia da Educação. Só que a Casa Bahia, você vai lá, compra um eletrodoméstico, você vai começar a pagar, né? Porque você compra um eletrodoméstico, de brinde você ganha um carnê para você começar a pagar os boletos, né? Já em 30 dias. O FIES não, o FIES você começa a pagar quando você se forma. Só que toma cuidado que algumas regras foram alteradas, tá? Antigamente você tinha até 1 ano e meio após ser formado para começar a pagar. Agora não. Você se formou, no mês seguinte você já tem que começar a pagar o FIES. Agora eles pedem fiador. E eles têm 3 modelos, 3, na verdade, formas aí de modalidades para o FIES. A primeira modalidade é aquela que são ofertadas 100 mil vagas, para quem tem uma renda per capita mensal aí por volta de 3 salários mínimos. A segunda modalidade é para quem está na região Norte e Nordeste, são 150 mil vagas, Norte, Nordeste e Centro-Oeste também. A terceira modalidade, se você tem de 3 a 5 salários mínimos aí de renda per capita, aí você pode fazer um financiamento por esse FIES, mas com um sistema do BNDES. Então são 60 mil vagas e você tem uma pequena taxa de juros. É baixo, está em torno de 4 a 6%. É muito mais baixo que qualquer outro banco privado. Mas o que eu deixo a dica? Antigamente era legal você estudar FIES. Agora, se é um curso concorrido e caro, compensa o FIES. Se não, pessoal, compensa você estudar mais um ano para depois você começar justamente aí uma universidade pública para não pagar nada. O ideal é sempre você não pagar. Mas num curso que é caro, FIES compensa. Então você tem que avaliar muito bem. Tony, as cotas, como funciona? Porque no SISU tem cotas lá para quem é aluno do ensino médio, quem fez escola pública, verdade. Tem por renda, tem por etnia, que é o PPI, Pretos, Pardos e Indígenas. Isso ajuda você a conquistar a sua vaga. Fica mais fácil. Lembra que eu falei que você precisa de 900, 920 pontos para a Federal do Rio de Janeiro? Com cota você vai precisar de 850, 860. Você precisa de menos. E é um direito de vocês, então faça uso desse direito, beleza? Quero ver vocês na universidade pública. Ah, mas você fala assim, Tony, beleza, mas eu estou pensando no Acre ainda. Como que eu vou fazer para viver no Acre? Então, no Acre é o seguinte, gente, na verdade todas as federais, elas têm um convênio com o MEC, e é onde, na verdade, eles têm essa assistência estudantil. Então, são vários benefícios que você vai ter, várias bolsas, como Bolsa Residência, auxílio moradia, ou se você não arrumar um lugar para você morar, Bolsa Alimentação, auxílio transporte, Bolsa Atividade e muitas outras coisas. Então, meu conselho que eu passo para vocês é, gente, passou por uma universidade, aí você, passei em medicina no Acre, vai, faça a sua matrícula. No dia que você está fazendo a matrícula, sai da secretaria lá da matrícula e já procura assistência social. Chega lá e faz aquela atuação digna de Oscar, tá ligado? Aquela que você vai chegar e vai, eu não tenho nada, eu não tenho onde morar, eu não tenho onde dormir, eu não tenho o que comer. E pede tudo, porque são direitos de vocês. Algumas universidades, alguns cursos, eles chegam até aí correr atrás de você para te dar esses benefícios. Eu sei que funciona assim na medicina da Unifesp, aqui em São Paulo, na Federal de São Paulo. Mas não é todo lugar que faz isso. Então, corra atrás dos seus benefícios. Peça esses benefícios, beleza? Sai e pede tudo, tá? Porque aí você fala assim, pô, Tony, de repente, eu falo brincando aqui da Federal do Acre. Gente, o campus é fantástico, maravilhoso. Eles têm um prédio dentro desse campus que é para moradia. Eles passam os apartamentos para os estudantes. Como tem o CRUSP, né, na USP. Beleza? É igual.
Ah, poxa, Toninho, mas e a Federal do Rio de Janeiro e de Minas não tem isso. Verdade, Federal de Minas e do Rio não tem isso, por isso que eles alugam casas próximas do campus e repassam para os alunos as repúblicas. Pô, Toninho, se for longe essa casa, vale transporte. E você tem que valer alimentação. Comer na universidade não é algo muito caro, mas você já tem aí essa característica, beleza? Bom, por exemplo, bandeja, R$2,50. Tá baratíssimo. Só que você, com assistência estudantil, você tem direito a café da manhã, almoço e janta. Em outras palavras, o MEC vai bancar os seus estudos. Beleza? Então compensa você estudar fora. Aí você fala assim, mas Tony, poxa, mas o meu sonho era fazer medicina, mas aqui em São Paulo. Mas, gente, começa lá. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele começou no Maranhão, fez um ano lá, e aí depois ele pediu transferência. Entre as federais é mais fácil você pedir a transferência. Aí ele desceu, fez o segundo ano em Tocantins. O terceiro ano ele está em Minas. Ele falou, Tony, logo mais eu estou chegando, estou fazendo em São Paulo. Então ele vai pedindo transferência e vai fazendo o ano seguinte já num outro local. Então compensa você estudar fora de São Paulo. Beleza? Bom, as inscrições para o Enem 2020. Quem pode fazer a prova? Eu costumo dizer que fazer a prova é todo mundo. Mas concorrer a todas essas vagas, todos esses benefícios, aí você vai precisar, na verdade, estar no terceiro ano do ensino médio ou ter concluído já o ensino médio. Aí você pode concorrer todas essas vagas em todas essas portas de entrada, beleza? Quando começam as inscrições? As inscrições geralmente começam em maio. Na verdade, fica atento. Em abril você já vai precisar aí justamente fazer o pedido de isenção, tá? E aí depois em maio é que você vai começar justamente aí fazer a sua inscrição de fato. Geralmente as 2 primeiras semanas, beleza? Já fiz quais documentos necessários? RG, CPF, gente, coisa simples. Já fiz a minha inscrição, posso alterar meus dados cadastrais? Antigamente você podia alterar até por volta de setembro. E o ano passado eles mudaram a regra. Você só pode alterar nesses 15 dias de inscrição do Enem. Então fica atento a isso. Como eu sei que minha inscrição foi confirmada? Gente, o próprio site, na verdade, diz isso, ou o aplicativo, mas provavelmente você vai ter o aplicativo, o app o Enem 2020, ele vai te dizer lá. Tony, não consegui minha isenção aí, vou ter que pagar. É verdade, vai ter que pagar, você pode gerar esse boleto justamente na própria, gerar esse boleto no próprio ato da inscrição e aí pagar, que o ano passado e o ano retrasado foi R$ 82,50. Se eu desistir de fazer a prova, posso ter um dinheiro de volta? Não dá, né, galera? Não dá, não. Prova do governo. Você acha que eles vão devolver? Esquece. Quando chega meu cartão de confirmação de inscrição? Essa é ótima, né? O Enem mandava pelo correio o cartãozinho de inscrição lá e te mandava lá, inclusive atrás já o local onde você ia fazer a prova. As pessoas tinham que receber isso um mês antes de acabar um mês antes das provas, né? Mas tinha algumas pessoas que eram premiadas, recebiam na semana da prova, 3 dias antes, mas tinha as pessoas mega super premiadas que recebiam depois da prova. Então por isso que acabou com esse negócio de mandar pelo correio e agora é tudo via online, pelo e-mail, pelo aplicativo, pelo site, você acaba vendo, tá bom? Há um prazo adicional para encerramento das inscrições? Olha, eu já vi de tudo, gente. Eu já vi ser alterado para SISU, para ProUni, para FIES, mas eu nunca vi, todo esse tempo aí de Enem, eu nunca vi eles aumentarem, eles prorrogarem o prazo para as inscrições. Então, leve bem a sério, começou, já vai, se inscreve, garante a sua vaga lá, vai. Esqueci a senha do INEP, você consegue, na verdade, redefinir senha, pedir reenvio de senha, então é bem tranquilo. E o local da prova, como eu disse, também vai ser justamente via o aplicativo, via pelo site, beleza? Galera, então esse é um testezinho, fico por aqui. Beijo grande do Tony, até mais!